Pessoal, de volta aí ao canal, mais um vídeo sobre aquele tema que eu abordei com vocês no outro dia, no vídeo passado, né? Sobre homossexualidade e relações. Então vamos continuar falando essa segunda, vou chamar de segunda parte. Quero já agradecer aqueles que comentaram aí, que gostaram do vídeo, aqueles que mandaram mensagem para mim que gostaram do vídeo. Fiquei muito feliz. Não tenho a pretensão nenhuma aqui de saber tudo, tá? Aqui é uma tentativa de ajudar, dar alguma contribuição para a sociedade, especialmente para o nosso segmento, para o meio, né? Então a ideia do vídeo é essa mesmo, né? A gente estava falando de amor próprio, de autoaceitação e de relações consigo mesmo e com os outros. Então quero também continuar esse bate-papo com vocês aqui hoje. Bom, quero voltar ao assunto que eu tinha falado por alto sobre a bissexualidade, que eu tinha dito. Na bem da verdade, é uma crença só, né, de que as pessoas têm a capacidade de se relacionar com todos os sexos. Não necessariamente elas praticam isso, né? Umas mais acentuadas, outras menos acentuadas. Eu posso dizer que eu sou 99,9% homossexual ou heterossexual, quem quiser falar aí, mas esse 0,1 de possibilidade você tem que sempre deixar, porque atração física, sentimento, a gente nunca sabe. Era nesse sentido que eu queria dizer. Mas eu sei que as pessoas são homossexuais convictas, heterossexuais convictas e totalmente bissexuais. Eu quero dizer que a opinião é essa no sentido de que eu, por exemplo, não tenho condições de falar por ninguém, obviamente, mas a gente tem que ter essa abertura sobre sentimento e sexualidade, né? Apesar de a gente ter convicções que não tem a ver com a gente, até às vezes rejeição, né? Mas faz parte a gente abordar essas coisas e ponderar sobre isso, né? Porque às vezes a gente se sente aviltado por se relacionar com pessoas de outro sexo ou do mesmo sexo, né? Bom, e dentro desse sentido também, eu queria, deixando a parte da bissexualidade, da heterossexualidade, da homossexualidade, apesar de que vai envolver tudo, eu queria falar sobre carência, né? Então as pessoas, elas têm uma necessidade de encontrar algo nos outros, né? O que é normal, né? A gente vive em sociedade, é bacana, só que a gente cria muitas expectativas e quer que os outros supram a carência da gente, e às vezes isso destrói os relacionamentos, sejam eles de que ordem for, pessoais, sexuais, emocionais, profissionais, enfim. Então os relacionamentos, eu por exemplo tenho uma cachorra minha aqui atrás, eu tenho uma relação com o animal hoje, sempre tive na verdade, mas eu amo o animal, especialmente cachorro, acho que é o pai do amor, né? Ensina a gente o que é um amor verdadeiro. Mas enfim, a carência é um problema, se assim eu posso dizer, que a gente consegue trabalhar ele em cima de relações, em cima de autoestima, em cima muitas vezes sem ser através de relações, mas com a gente mesmo, a gente estando de bem conosco mesmo, como eu falei no vídeo passado, a gente sendo correto, fazendo boas amizades, a gente se interagindo com os outros, sendo autêntico, sendo íntegro, sendo inteiro, que as pessoas costumam ser superficiais. Quando a gente é inteiro, a gente atrai do outro lado pessoas inteiras, ou pessoas que mesmo que sejam pela metade, pelo menos contribuem de alguma forma para que as pessoas tornem-se inteiras. Então a carência é natural, a gente tem um pouco de carência mesmo, tem gente que tem excessiva. Isso é ruim, porque gera uma certa insegurança. E como a gente falou no vídeo passado, essa insegurança ela acaba sendo ruim, porque gera possessão, gera ciúmes, que são relacionamentos destrutivos, né? Não são bons, perniciosos, né? Essa coisa de muitos ciúmes, possessão, de apostar, de não saber ouvir um não, né? As pessoas tem que, desde criança, tem que aprender a ouvir o não, inclusive para dar valor para o sim, né? Então é muito importante a gente aprender a ouvir o não e aceitar o não, porque muitas vezes não adianta insistir. Então o não, às vezes, é importante. Tem gente que acredita, não, se é não, continua tentando. Tudo tem um limite, né, na vida, né? Como dizia uma tia minha, né? A minha tia, né? Que é quase uma mãe. Então tudo tem um limite na vida. Aprender a ouvir não, seja na vida emocional, na vida profissional,
é fundamental para todos nós. E como não se concerne a questão do homossexual, ela agrava pelos problemas que a gente tratou no vídeo passado, né? Da aceitação, autoestima. Então, é importante a gente começar a entender que, às vezes, um não dentro de uma relação, seja ela emotiva ou não, emocional ou de relacionamento pessoal ou não, de casal, é necessário, às vezes, até para o bem da gente, para a proteção da gente. Então, quanto antes a gente aprende a ouvir o não e aceitar o não, é melhor para o nosso crescimento interior e para os nossos relacionamentos. Como a gente falou no episódio passado, a gente aposta tudo nas pessoas. Muitas vezes as pessoas não têm culpa, porque a gente coloca uma carga de responsabilidade sobre coisas que a gente espera da pessoa. E muitas vezes não é legal isso. Às vezes por questões de carência, por questões de buscar nos outros aquilo que a gente não consegue encontrar dentro da gente, e a gente acaba se frustrando. As pessoas costumam achar que quando você fica solteiro, você fica fracassado, né? Não está sem um namorado ou namorada. Mas eu aprendi uma coisa: quem não sabe ser feliz solteiro, não sabe namorar. Então você tem que aprender a ser feliz solteiro, sem depender de ninguém. Aí você pode ter um relacionamento mais saudável, seja ele só a nível sexual, seja ele nível de apenas uma amizade colorida, seja de paixão, seja de amor, seja de amizade. Então quem não sabe ficar solteiro, aprender a ser solteiro e ser feliz, ser intenso na solteirice, não consegue ser intenso quando está namorando, ou quando é intenso quando está namorando, é uma intensidade muito perniciosa. Tem que ser uma intensidade com um grau de equilíbrio, né? Assim a gente pode dizer. Então, como lição para mim, eu aprendi que quem não sabe ser solteiro não sabe ser feliz, não sabe namorar, bem da verdade, né? E outra coisa, muitas vezes a pessoa já teve namorados, namoradas, e acabou que hoje está sozinha, depois de mais velha. Isso não é problema não, gente. Eu acho que a gente tem que olhar para o currículo da gente. Eu fui intenso nas minhas relações, foram intensas, valeu a pena. É isso que conta, gente. Isso é que é o currículo da gente, isso é que traz força para a gente. Não adianta você estar namorando ou casado com alguém se você não está feliz e a pessoa não está feliz, ou se o relacionamento não está progredindo, você está simplesmente acomodado. Você vai, como diz o outro, empatar a pessoa e empatar você. E não vai evoluir, porque no meu entender as relações são para evolução da gente. São para troca de conhecimento, troca de sentimento, troca de energia e evolução espiritual, pessoal, né? Porque a gente só aprende às vezes nas relações, ou quando quebra a cara, ou simplesmente, enfim, a gente aprende naqueles momentos mais dolorosos. Muitas vezes quando a gente é cabeça dura, a gente aprende apenas de observar, ou de experiências que a gente teve no passado que não vai repetir. Então, ficar solteiro não tem problema nenhum, gente. O mundo está cheio de gente aí. Na hora certa aparece alguém, ou se não aparecer também, dê amor para as pessoas que estão em sua volta, se relacione, seja da maneira que você quiser, seja intenso solteiro também. Aí você supre um pouco dessa sua carência, seja ela de amor, seja ela de paixão, seja ela de sexo, seja intenso na sua solteirice. Viva cada instante. Isso é uma regrinha que talvez a gente pode dizer regra, porque sentimento, você falar regra em sentimento é difícil, porque afinal de contas, sentimento não é matemática, mas tem situações que não fogem à regra. Outra coisa que eu queria abordar era a questão da gente ficar idoso, né? As pessoas, especialmente os homossexuais, quando passam de uma certa idade, começam a se preocupar com a aparência, excessivamente, com medo de não ser aceito, principalmente os homossexuais que estão solteiros. Alguns se isolam porque começam a dar valor para outras coisas na vida, como a natureza, como ficar sozinho. Isso faz parte da idade, você querer ficar com você mais tempo, você ter mais paz. Afinal de contas, você não tem mais energia para ficar gastando na rua, e nem mais paciência, né? Você já viu de tudo um pouco, né, quando você fica mais velho? Então eu aprendi uma vez uma frase que é assim: solidão é a distância que nós estamos de nós mesmos. Então sempre tem alguém que quer o nosso bem. A gente pode ficar 30, 40 anos sem ver alguém que a gente gosta e que a pessoa gosta da gente. Quando a gente sai, a gente sabe que a pessoa está lá onde estiver,
ela está emanando coisas boas para a gente sabe que a gente pode contar com aquela pessoa. Então a gente realmente nunca está só no universo, né? A gente sempre tem pessoas que querem o nosso bem e que estarão do nosso lado. Quando a gente é intenso e se dedica às nossas relações, e seja elas profissionais, seja elas de qual ordem for, sejam elas namorando, de casal, sejam elas de amizade, quando a gente é intenso, a gente nunca fica sozinho. Eu acho que as pessoas têm medo de envelhecer, eu vejo, por questões até de vaidade, por questões de medo de morrer, por questões de não achar que ninguém vai querer mais. Mas tem aquela frase famosa, sempre tem alguém que vai te querer, né? Em todas as idades. E tem aquela outra frase famosa, que é, toda idade tem sempre alguém que te quer, né? Sempre, todo tipo de pessoa tem alguém que deseja você. Mas independente de alguém desejar você ou não, o importante é você se desejar, você querer estar bem, você se presentear. Você terminou no relacionamento, está na fossa, quer fazer uma gentileza para uma pessoa que não está te dando importância, pega e faça essa gentileza para você. Quer convidar alguém para jantar, uma pessoa que você gosta muito, mas ela não quer papo com você, vai jantar você, paga um jantar maravilhoso para você, compra um presente para você, não fique esperando dos outros, inclusive no seu aniversário, né? Faça por você. Esse é o grande segredo da gente conseguir ficar melhor. Então eu acho que a gente precisa aprender a lidar com determinadas situações. Então a gente fica muito ligado nessa questão de ficar, vou ficar velho, o fulano se isolou. Mas você não sabe os motivos, muitas vezes se isolou porque ele quis. As pessoas, alguns têm uma tendência a desacreditar mais no ser humano, a desacreditar nas pessoas, a ficar magoado, a absorver as coisas ruins das relações. Gente, saibam de uma coisa. Vocês têm que, nós temos que colocar na cabeça que ninguém consegue estragar a gente, se a gente deixar. Mesmo que a pessoa faça um mal para a gente, esse mal é um aprendizado. Essa pessoa não vai conseguir me piorar. Portanto, vamos morrer acreditando no amor. Seja o amor próprio, seja o amor para com os outros. Vamos morrer passando amor nas relações de amizade, de namoro, de casamento. Então vamos acreditar nisso, gente. Isso aqui é importante. Eu fico triste ao ver muitos homossexuais que ficam aí, e muitos heterossexuais que estão amargurados, porque estão sozinhos, porque se decepcionaram muito ao longo da vida. Mas a decepção é um aprendizado. A gente quebra a cabeça para a gente crescer, mas ninguém vai conseguir piorar a gente, a não ser que a gente deixe, né? Eu vou morrer acreditando no amor, mesmo que eu esteja solteiro, até porque a gente não nasceu agarrado a ninguém. A gente saiu de dentro da barriga da mãe da gente, mas a gente está no mundo sozinho, a gente vai perder sempre. Vai perder parente, vai perder amigo, seja porque vai afastar, seja porque vai morrer, porque é o ciclo natural da vida. E a gente não controla isso, então a gente tem que aprender a perder, até para dar valor para ganhar, né? Então, nessas relações homossexuais, homoafetivas, existe também uma questão, às vezes, que eu vejo como uma problemática nas relações. As pessoas querem ser aqueles homossexuais, alguns homossexuais que querem ter uma postura mais masculina, porque são realmente mais masculinos, alguns querem competir na relação, quem é mais masculino. E isso é ridículo, ou quer mandar na relação, né? Vamos largar esse negócio de um querer mandar na relação. A relação é compartilhada. Há momentos que eu vou falar uma coisa e o parceiro tem que escutar. Há momentos que eu vou escutar o parceiro. É assim que funciona a coisa. E essa coisa de ativo e passivo é uma bobagem. Muitas vezes a pessoa ser ativa, ela tem que estar mais afim de quem é passivo. E não quer dizer que é mais homem, pelo contrário. Não existe essa coisa, o passivo é mais afeminado, ou necessariamente, ou é mais mulher, como alguns héteros pensam, o ativo é mais homem. Não existe um homem e mulher numa relação entre homossexuais. Existe um casal. Existem duas mulheres ou existem dois homens. E elas têm que ter uma relação saudável entre ambas, entre elas.
não é uma competição de quem é mais isso, quem é mais aquilo, entendeu? Então isso é muito, eu vejo muito esse problema. Mas a mensagem principal hoje que eu queria deixar para vocês é sobre essa questão da bissexualidade, para não ficar um mau entendimento, quer dizer que as pessoas podem ter essa essência bissexual, mas não necessariamente elas vão praticar a bissexualidade ou ter desejos bissexuais no longo da vida, não necessariamente. Tem pessoas que só têm desejo por um sexo oposto, tem pessoas que só têm desejos pelo mesmo sexo. Vamos respeitar isso e não entrar em paranoia com isso. Eu tenho que ter desejo por um outro tipo de sexo. Não tem nada, gente. Você tem que ser autêntico com o que você é. É isso que você tem que botar na cabeça. Não tem nada, você não tem obrigação, nada. A sua obrigação é com você mesmo, com sua paz interior. E sua paz interior tem que estar sintonizado com coisas boas para o meio ambiente, para a sociedade, para o universo, para o mundo e para o universo. Entendeu? E essa relação boa com o meio ambiente, com as pessoas, atrai coisa boa, traz energia. Se não for pessoas, com certeza vai ser alto astral e vai ser energia. Então fica isso aí como mais uma dica que eu posso dar humildemente para vocês. Eu queria que vocês todos entendessem. Essa mensagem de hoje vai direcionada muito para nós, aqueles colegas aí que estão mais da minha idade, da minha faixa etária, ou que estão solteiros, ou que estão namorando. Não vão preocupar com idade, não. Vamos se cuidar, né? Tentar melhorar a aparência, isso é normal, mas sem paranoia. Sem paranoia de que vai ficar mais velho. Eu lembro quando eu fiz 30 anos, eu achei que eu estava ficando velho. Aí eu pedi para o meu namorado na época me levar numa boate, aí eu vi que eu não estava ficando mais velho, eu vi que pessoas me paqueraram. Hoje em dia eu acho isso tudo uma bobagem. Cada idade é boa, é ótima. Cada idade tem suas vantagens. Saiba aproveitar as vantagens da sua idade que você está. Saiba ser intenso na sua idade. Saiba aproveitá-lo. A intensidade não necessariamente é você sair aí na rua aprontando. A intensidade muitas vezes é estar em casa, em paz, com calma, com a natureza, com seus bichos. A intensidade é você estar em sintonia com seu eu interior, com você, de bem com a vida. Quando você estiver assim, você irradia coisas boas. Gente, opinem aí se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se querem que eu faça algum outro tema, que eu fale sobre algum outro tema relacionado à homossexualidade e relações. Eu estou aí para deixar minha mensagem. Eu acho que cada um de nós, não só eu, como muitos dos meus amigos aí, que tem uma cabeça ótima, muitos de vocês aí, ouvintes, tem coisas a colaborar aí para a sociedade ficar melhor. E então comentem aí, podem me criticar, podem participar da forma que vocês quiserem, que eu teria o prazer em tentar responder a cada um de maneira educada e respeitosa, mesmo que discordem de mim. Um beijo no coração de todo mundo e eu espero em breve poder fazer um outro vídeo sobre isso ou sobre outro tema. Sabe lá Deus como é que vai ser. E eu espero também ter um bate-papo, estou devendo um bate-papo com alguém. Vou procurar alguém legal para tratar ou desse tema ou de outros, tá bom, gente? Tudo de bom para vocês. Obrigado pelo carinho de estar aí, perdendo tempo aí, eu tomando o tempo de vocês. Felicidades, um beijo. Tchau.